Muito bem, temos o Eliseu Caetano aqui conosco para trazer informações? Temos, ele vai trazer informações importantes diretamente dos Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump ligou para o líder russo, Vladimir Putin, na tarde de hoje. Esta foi uma das últimas 6 conversas diretas entre os dois presidentes, desde que Trump voltou à presidência. Eliseu Caetano chega falando justamente sobre o que conversaram, Putin e Trump. Eliseu, bem-vindo, boa tarde. Oi, Kobayashi, boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A nossa equipe está ligada em tudo aquilo que está acontecendo na tarde dessa quinta-feira, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, e tem muita notícia, viu? Uma delas é essa, de mais um encontro, desta vez por telefone, entre Donald Trump e Vladimir Putin. Como você bem disse, a 6ª ligação entre as duas autoridades dos dois países, desde que Trump reassumiu a Casa Branca em janeiro deste ano. E foi descrita a ligação de hoje como honesta e construtiva. E deve ter sido mesmo, viu, Kobayashi? Porque durou 2 horas e 40 minutos. Agora, os principais temas desta conversa foram conflitos na Ucrânia. Trump reforçou seu apelo por um cessar-fogo imediato e uma saída pacífica da Rússia deste conflito. Putin, por sua vez, reiterou que a Rússia permanece, sim, disposta a negociar, mas sem renunciar às metas militares estabelecidas, como, por exemplo, a retirada da perspectiva de adesão da Ucrânia à OTAN e também o reconhecimento dos ganhos territoriais russos. Com relação a Irã e Oriente Médio, ambos concordaram que a solução para as tensões com o Irã deve passar e exclusivamente por meios diplomáticos. A chamada, essa ligação entre eles, ocorreu logo após os bombardeios norte-americanos contra instalações nucleares iranianas, né, que a gente acompanhou aqui algumas semanas atrás na Jovem Pan, endossando aí essa necessidade de negociações. Com relação à cooperação bilateral, além dos conflitos, foram debatidos também, Kobayashi, temas como energia, exploração espacial e até, pasmem, intercâmbio cultural. Putin chegou a sugerir trocas de filmes que promovam valores tradicionais, que esses filmes sejam compartilhados entre os dois países. A chamada durou entre 1 hora e 2 horas e meia, porque ela teve que ser interrompida, foi descrita como business-like, ou seja, leve e sem a intermediação, sem a intervenção de mediadores. O telefonema foi inclusive anunciado por Donald Trump em sua rede social e confirmado oficialmente pelo Kremlin horas depois, e agora existe essa expectativa, né, de que Donald Trump consiga diretamente, Kobayashi, costurar mais um acordo de paz no mundo. Conseguiu ainda há pouco entre Israel e o Irã, e agora a expectativa recai sobre Rússia e Ucrânia. Será que vai dar certo? Será que ele vai conseguir? A ver, hein, Eliseu, mas a gente tem uma outra questão também que você vai trazer para a gente, né? Ainda sobre o presidente Trump, na Câmara dos Estados Unidos, os republicanos aprovaram o pacote fiscal que vai prorrogar os cortes de impostos e reduzir gastos com programas de saúde e de ajuda alimentar. E agora, a lei deve ir para a sanção presidencial e o Eliseu Caetano vai nos trazer justamente qual foi o placar. Foi apertado? Foi com folga? Como é que foi essa votação aí, hein, Eliseu? Apertado, viu, Kobayashi? 218 a favor, 214 contra. 2 republicanos votaram contrários, um de Pensilvânia e outro do Kentucky. Portanto, a Câmara dos Estados Unidos aprovou o mega projeto de Donald Trump de corte de impostos e a votação foi longa, viu? Um democrata de Nova York tentou obstruir a votação final do projeto. E daí, com a palavra, ele falou por 8 horas e 45 minutos, Kobayashi, o discurso mais longo da história da Câmara dos Estados Unidos, superando o de Kevin McCarthy em 2021, que havia ali durado 8 horas e 32 minutos. Para você ter uma noção, eu estava acompanhando. Até a Bíblia ele leu nos momentos finais. Leu ali o texto de Mateus e depois de muitos colegas tentarem convencê-lo a demovê-lo dessa ideia de continuar com o discurso, porque ele poderia continuar por bastante tempo, ele decidiu entregar a aprovação do projeto One Big Beautiful Bill, um grande e belo projeto que não aumenta imediatamente a dívida americana, mas estabelece mecanismos que provavelmente elevarão o déficit federal e a dívida pública de forma significativa
ao longo da próxima década. E aí a dívida deve subir pouco mais, se é que a gente pode dizer pouco mais, de $1 trilhão, chegando a 3,3 trilhões de dólares em até 10 anos. Alguns especialistas aqui, principalmente democratas, dizem que a dívida deve chegar até 5 trilhões de dólares em 10 anos. Essa é a consequência fiscal de longo prazo, mas existem as imediatas também. Por exemplo, reduções de receitas brutas, estende-se cortes fiscais, cortes, por exemplo, em Medicaid e em outros programas, ali algo em torno de 1,2 trilhões. O déficit adicional, né, que deve chegar aí a 3,3, podendo ser esticado até 5 trilhões de dólares, e aumento da relação da dívida do PIB. O nível da dívida, que já está em 100% do PIB norte-americano, pode subir para até 130% do PIB em até alguns anos, de acordo com a expectativa, até 2034. Antes de eu te entregar, só para a gente finalizar, a gente tem um post que Donald Trump e a Casa Branca fizeram e eles falam sobre vitória bem grande. E quem acabou também de falar a respeito foi ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que criticou numa rede social a aprovação do projeto de lei de gastos do presidente Trump. Disse que esse projeto não é apenas imprudente, mas é cruel. Segundo Biden, aumenta as contas e pode desencadear cortes profundos. Tudo isso para dar uma enorme redução de impostos aos bilionários. E ele falou o seguinte, para terminar a frase dele: os trabalhadores merecem mais. Então a gente tem os republicanos cantando vitória e felizes nesta quinta-feira, e os democratas, por outro lado, tristes com a aprovação desse mega projeto, que vai ser anunciado oficialmente amanhã, Kobayashi. Acompanharemos, viu? Muito obrigado, Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, com todas essas informações. Valeu, Eliseu. Até mais. Por aqui quero ouvir o Alan Gani a respeito disso. Vamos do fim para o começo aqui, Gani. Aprovação, os impactos disso lá nos Estados Unidos. Me chamou a atenção esse discurso, em 8 horas de discurso. Podemos dizer que venceu pelo cansaço um pouco também, né? Com certeza. Ou quase perdeu. Já ia ganhar e depois desse discurso as pessoas desistem de apoiar. Vai qualquer coisa. Isso. Agora, Koba, sabe o que é curioso, né? Que quando o democrata está no poder e quer aumentar o teto da dívida e quer gastar mais, aí os republicanos fazem de tudo para frear a votação. No final das contas, os democratas ganham, aumentam lá a autorização para gastar mais. E agora a gente vê exatamente a mesma coisa com o republicano no poder. Ou seja, pacote fiscal de trilhões de dólares, permitindo gastar mais com subsídios fiscais também, e evidentemente que vai elevar a dívida nos Estados Unidos. É um problema a curto prazo? Não, porque os Estados Unidos têm uma grande capacidade de financiar essa dívida. Diga-se de passagem, o mundo financia essa dívida. Agora, evidentemente que uma dívida PIB superior a 100% do que você cria de riqueza anualmente no país é um problema a longo prazo. Em algum momento, os Estados Unidos também vão ter que discutir um ajuste fiscal. Acompanharemos. Eu vou ouvir já os nossos outros colegas, mas logo depois de um rápido intervalo comercial. Não sai daí, a gente já volta. São 17 horas pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o nosso 3 em 1. Você que chega pelas ondas da rádio, seja bem-vindo, seja bem-vinda na Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. Estamos aqui discutindo os assuntos vindos dos Estados Unidos, porque foi aprovado lá pelos parlamentares o projeto de corte de impostos, e a gente estava entendendo aqui como é que isso repercute para o Donald Trump. Ele está comemorando nas redes, fez um mega post nas suas redes sociais, falando de uma grande vitória, só que tem os seus impactos também. É só corte de impostos e os gastos. Como é que fica a questão da responsabilidade fiscal? Para a gente entender, estamos aqui com os nossos comentaristas Alan Gani, Fábio Piperno, Gustavo Segré, Maria Trindade. Eu quero ouvir já o Segré também sobre a sua avaliação a respeito desta novidade lá nos Estados Unidos. E Segré, a minha pergunta é, impacta aqui para o Brasil? Como é que fica a nossa economia com isso? Não mexe em nada ou tem algum rescaldo por aqui também? Do ponto de vista comercial, não me parece que tenha nenhuma ingerência, não vai modificar nada. Pode sim na questão de investimentos, eventualmente, mas no curto prazo também não me parece que tenha um impacto muito forte. Eu sou totalmente a favor de qualquer diminuição de tributação do que quer que seja.
O problema é quando isso não vem acompanhado de uma queda do gasto público, porque em algum momento essa disparidade sobre um déficit que já existe vai se agravar. Então, até agora, vamos supor, vou dar um exemplo, você, Neuzinho, é um país. Então você ganha pela arrecadação 100 e gastava 120. Aí você disse, agora vou diminuir os impostos. Todo mundo vai falar, viva Neuzinho! Tá, só que agora não vai mais arrecadar 100, vai arrecadar 80. Só que você continua gastando 120. Esse gap entre o que você arrecada e o que você gasta, quando é negativo, se chama déficit fiscal. Esse déficit fiscal necessariamente tem que ser financiado. E o problema do déficit fiscal é que, além disso, corre uma conta de juros a pagar que você não está pagando porque não tem superávit fiscal. Não sobra nada, nem para pagar os juros da dívida, muito menos o capital. Então isso impacta no longo prazo. A dívida aumentando, o risco aumenta. Já teve inclusive algumas das qualificadoras de risco que disseram Estados Unidos vai entrar num terreno aí meio complexo. Então, atenção com isso, que essa qualificação de AAA que se usa para países que não afetam risco nenhum pode ser alterado no final. E se você vê que um país, uma economia como os Estados Unidos tem um retrocesso na qualificação das qualificadoras de risco, isso pode impactar, se não apenas no Brasil, no mundo todo. Ô, Piperno, eu quero entender o seguinte, isso aí é o Donald Trump sendo coerente, era esperado que ele fizesse isso, ou ele está decepcionando uma parte do seu eleitorado? Não, eu acho que ele está sendo coerente com o que ele propôs na campanha. O problema é que algumas pessoas, muitas pessoas, milhões de americanos inclusive, talvez não tenham conseguido, não tenham querido enxergar isso. E veja, isso tem um parentesco muito grande com aquilo que eu falo todo dia do que acontece aqui no Brasil também, principalmente no Congresso brasileiro. Você não tem, por exemplo, quem faça lobby por, populações, por fatias da sociedade que são mais fragilizadas, mas em compensação você tem muitos defensores das vantagens e benefícios das grandes corporações. O que esse pacote aponta? Cortes tributários, principalmente para setores empresariais importantes e que já são, bastante poderosos. Da mesma forma que vai cortar onde? Em programas sociais. Então, é nesse sentido que a peãozada ajuda a pagar o Bolsa Elite deles também. Agora, eu acho que, num primeiro momento, pensando em Brasil, eu acho que na sequência pode ter esse impacto que o Segré apontou. Perdeu o AAA lá, o AAA, e amanhã depois trazer insegurança aos mercados e tal, e isso, obviamente, impactar em toda a economia mundial. Isso realmente é verdade, isso pode acontecer. Talvez em um primeiro momento, e aí é um mero exercício de especulação também, mas, enfim, isso é possível, que as grandes corporações, até por terem agora mais vantagens, elas possam, inclusive, ampliar os seus investimentos, até mesmo em outros mercados, como o Brasil. Fala, Segré, depois Gani. Tem uma jogada, e talvez seja um comentário parecido que eu imagino o Alan ia fazer. Tem um cara que chama Laffer. E digo respeitoso e carinhosamente Laffer. O que Laffer fala na sua teoria de Laffer? Que quando você diminui a carga tributária, naturalmente aumenta a arrecadação pela atividade econômica. E é provável que essa seja a jogada do Trump. Claro, no curto prazo isso não vai acontecer, mas pode eventualmente sim ter uma diminuição da carga tributária e aumentar a arrecadação. Um exemplo que nós temos aqui no Brasil é Santa Catarina. Tem uma tributação de ICMS das mais baixas do país, com uma arrecadação e contas totalmente estabilizadas. Então, vai que é o que o Trump está querendo colocar. É o que se chama de curva de Laffer, é isso, Alan Gani? Você aquece a economia, diminui sonegação também, porque impostos mais baixos, e isso, por consequência, sustenta o negócio funcionando, o equilíbrio fiscal, é isso? Exatamente, você perderia, Tô certo, professor? Para um leigo de economia, eu estou entendendo mais ou menos? Você é brilhante, Koba. É exatamente isso, Então você está perdendo na alíquota, mas, por outro lado, você ganha
porque você vai ter mais geração de renda, né? Então, mesmo com uma alíquota menor, você teria uma arrecadação maior. Agora, isso é claro, como você bem colocou, né? Você não sabe exatamente o tempo, né, para ter esse efeito, e em qual ponto também você está da curva de Laffer, porque isso é muito válido quando você está num ponto que você ultrapassou o máximo. Aí é lógico, né? Se você reduzir o tributo, aumenta a arrecadação. Mas se você está lá no início da curva, aí não tem esse efeito. Então, enfim, né? Qual é esse ponto exatamente? Agora, o meu comentário, na verdade, era em outro sentido. O dólar tem perdido força em relação a várias moedas do mundo já há alguns meses. E por que isso? Primeiro, porque o investidor global está descontente com a política tarifária de Donald Trump e também agora com esse pacote fiscal. E isso se reflete no preço dos ativos. Então há um enfraquecimento do dólar. Isso nos atinge. Então o dólar agora, que saiu de 6,20, né, chegou a 6,30 o teto, Koba, e agora ronda aí na casa de 5,45, mais ou menos 5,40, decorre em grande parte não dos fatores internos, melhorou o ambiente fiscal, nada disso, pelo contrário, e sim dos fatores externos, ou seja, política tarifária, crítica ao pacote fiscal, arrefecimento das tensões geopolíticas e expectativa de queda de juros nos Estados Unidos. É isso que explica a queda do dólar aqui no Brasil, que evidentemente nos beneficia, principalmente no campo inflacionário. Muito bem. Zé Maria Trindade, tem outro assunto que o Eliseu Caetano nos trouxe há pouco também, que foi a ligação telefônica entre o Donald Trump e o líder russo Vladimir Putin, e falando não só de Oriente Médio, mas como também do conflito que envolve a Ucrânia. E a resposta de Putin foi justamente de que a Rússia não abrirá mão, não renunciará os seus objetivos em relação à Ucrânia. Como é que você vê, mais uma vez, o presidente americano tentando intermediar os conflitos naquela região? Eu acho um conflito muito complexo de ser resolvido, né? Porque para o Putin, para uma solução desta invasão, eu não gosto nem de chamar isso de guerra, seria o domínio total da Ucrânia. O que ele quer é ficar com parte importante do território, anexar, e essa parte ela é rica em minérios raros e é a melhor área da Ucrânia, e além disso nomear ou mesmo colocar um governo pró-Rússia, né? Aí seria um domínio total. O que é estranho é que os vizinhos aceitem e a OTAN também possa aceitar uma situação dessa. Mas, de qualquer maneira, é uma área que o presidente dos Estados Unidos não manda e talvez não vá fazer como ele fez no Irã, de atacar lá as ogivas e as áreas de armas nucleares da Rússia. Ele não vai fazer isso. Agora, sobre a economia também, é incrível, né? A gente ouvir comentários de dificuldades dos Estados Unidos e chegando aí a ideia em 34, né? 130% do PIB norte-americano em dívidas. Aí dizem, olha, é diferente. Nós estamos aqui com quase 80% do PIB em dívidas, mas aqui é diferente, né? A gente tem mais dificuldade e tal. E os Estados Unidos têm esse modelo financiado pelos outros países e pela adoção do Banco Central dos Estados Unidos como Banco Mundial na emissão de dólares. Então, mas de qualquer forma, eu li comentários preocupantes sobre a saúde fiscal dos Estados Unidos. Quem diria, né?